Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. O conceito de sustentabilidade está ligado a práticas que respeitem simultaneamente preceitos econômicos, sociais e ambientais, de tal forma a permitir que as futuras gerações disponham dos mesmos recursos naturais de que hoje nós dispomos. O programa de hoje vai falar sobre questões ligadas a um dos setores da economia que mais cresce no Brasil e que está ligado à preservação dos recursos naturais, o turismo sustentável. O fato é que nem mesmo as crises econômicas internacionais foram suficientes para inibir completamente o crescimento desta atividade econômica, o turismo, no Brasil. Com a estabilidade da moeda que vimos experimentando desde o Plano Real e a profissionalização do setor, aumentaram imensamente os roteiros em todo o nosso território brasileiro. E com isso, cresceu o número de turistas, o faturamento e, o que é mais importante, cresceu a geração de empregos em todo o território nacional. Porém, para que a indústria brasileira de turismo seja realmente sustentável, cresça de uma maneira sustentável, é preciso que tanto o governo quanto a iniciativa privada invistam em infraestrutura. Investir em estrutura significa investir em portos, aeroportos, infraestrutura rodoviária, saneamento básico, estrutura hoteleira, em suma, em tudo aquilo que permite que o turismo interno e o turismo externo seja acolhedor e suficientemente confortável para receber aqueles que estão vendo nesta atividade sustentável uma oportunidade de lazer e de entretenimento. Vamos conhecer agora alguns números relacionados ao setor de turismo do Brasil e ver como esta atividade econômica ainda tem muito espaço para crescer. Vamos conhecer roteiros de turismo ecológico, rural e folclórico. Vamos saber como a cidade de Brotas, no interior de São Paulo, conseguiu ser referência em termos ambientais e na prática de esportes voltados à natureza. Vamos ver a entrevista com Caio Carvalho, ex-ministro do Turismo no governo Fernando Henrique Cardoso. Vamos também saber como estão os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Segundo a Infraero, empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, o número de passageiros desembarcados no Brasil em 2011 vão perfazer 45 milhões de pessoas, o que significa um aumento de mais de 20%, quase 21% em relação ao ano anterior. Só do exterior, são 7 milhões de pessoas que vêm fazer turismo no Brasil. Esse número representa um substancial aumento em relação ao ano passado, mas em relação a países que são tradicionalmente acolhedores de turistas no mundo, ainda é um número muito pequeno, o que mostra o extraordinário potencial que o Brasil tem para crescer neste setor. Contudo, nesse setor de turismo, o Brasil tem imensos gargalos que precisam ser superados para evitar que passemos por um apagão no setor turístico. Um desses gargalos é na rede hoteleira. O Brasil tem hoje 25 mil estabelecimentos, 25 mil hotéis e precisa de milhares de novos hotéis até o ano de 2014, quando em junho teremos a próxima Copa do Mundo. Para tanto, nós precisamos inaugurar praticamente 1 a 2 estabelecimentos novos por dia, de hoje até meados do ano de 2014. Não é só no setor hoteleiro. A infraestrutura brasileira de transportes, de portos, de aeroportos,
de saneamento também está atrasada há décadas. É preciso que haja investimentos públicos e privados ou parcerias público-privadas para que possamos tentar recuperar esse atraso. A cidade de São Paulo é a capital do turismo de negócios da América Latina e está entre as 15 cidades mais importantes do mundo para eventos internacionais, recebendo cerca de 12 milhões de turistas, sendo que a metade deles viaja a negócios. São Paulo conta com as principais redes hoteleiras nacionais e estrangeiras, além de cozinhas, que representam mais de 50 etnias. No próximo bloco, a entrevista com Caio Carvalho, ex-ministro do Turismo no governo Fernando Henrique Cardoso. Precisamos estar sempre alerta para o turismo predatório, que já destruiu grandes patrimônios naturais e extinguiu espécies. Não é difícil encontrar carne de jiboia fresca em Rio Preto da Erva, a 100 quilômetros de Manaus. Também no Amapá, pode-se encomendar ensopado de peixe-boi, um mamífero aquático dócil que está sob risco de extinção. As romarias à nascente do Rio São Francisco, na Serra da Canastra, derramam toneladas de parafina no delicado nascedouro. Isso sem contar que muitos turistas contribuem com o tráfico ilegal de corais, fósseis e animais silvestres. O turismo no Brasil e no mundo precisa estar comprometido com a preservação do meio ambiente. O ecoturismo, o turismo ambiental, é um dos setores que mais cresceram nas últimas décadas. A variedade de opções turísticas, de roteiros turísticos do Brasil, não tem paralelo em lugar nenhum do mundo. São florestas, dunas ou desertos, cavernas, praias paradisíacas que são oferecidas para o turismo interno ou para o turismo externo. No entanto, temos que tomar cautelas, prevenir, definir regras para evitar que estes locais sofram um processo de degradação. Um exemplo emblemático é a cidade de Bonito, no Pantanal sul-mato-grossense, que teve as suas relíquias ecológicas ameaçadas pelo turismo predatório. No entanto, em função ou graças à consciência ecológica dos seus moradores, conseguiu estabelecer regras rígidas a serem seguidas por todos os visitantes destes paraísos ecológicos. A Embratur definiu 96 pontos de turismo ambiental, de ecoturismo no Brasil. Boa parte destes locais em regiões pobres, o que revela a importância do turismo como elemento indutor de desenvolvimento dessas regiões e de diminuição da pobreza. Dentre estes pontos, destacam-se Bonito, no Mato Grosso do Sul, Lençóis Maranhenses, no Maranhão, Manaus, em Amazonas, Quixadá, no Ceará, Jalapão, em Tocantins, Brotas, em São Paulo. Hoje temos a grata satisfação de ter aqui no nosso programa Caio Carvalho, ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso na área de turismo e uma das maiores autoridades no assunto. Caio, o Brasil vem perdendo, nos últimos anos, posições no ranking internacional de turismo. E, no entanto,
o número de turistas domésticos e internacionais vem crescendo quase 20% ao ano. Como vê esse aparente paradoxo? Bom, turismo é estudo de deslocamento, né? E a hora que nos debruçamos sobre o que está acontecendo no mundo hoje, e o Brasil, país continente, distante dos grandes centros emissores, a gente verifica que realmente nós estamos perdendo terreno no ranking e de 2000 para cá evoluímos muito pouco no que diz respeito ao receptivo de turismo estrangeiros. A boa notícia é que nós evoluímos muito no turismo doméstico, né? Hoje nós temos aí um número de brasileiros viajando extraordinário, né? Isso é muito bom porque é o Brasil conhecendo, é o brasileiro conhecendo o seu país. Por outro lado, é importante a gente entender que quando a França ocupa o primeiro lugar no ranking mundial da Organização Mundial do Turismo, com cerca de 77 milhões de turistas estrangeiros, é importante analisar e entender que desses 77 milhões, 93% são europeus, que chegam a pé, de carro, de ônibus, de bicicleta dos países vizinhos. E o Brasil está distante dos grandes países emissores. Na sua avaliação, quais os principais gargalos que precisam ser desfeitos para que o turismo no Brasil cresça em quantidade e qualidade? Eu acho que a questão da quantidade ela é discutível e merece reflexões, né? Qual o perfil do turista que interessa ao país receber? Então interessa para nós aquele perfil que gasta, aquele que gasta no destino, aquele que gera renda, gera impostos no destino e principalmente gera empregos, porque o turismo é uma atividade poderosa na questão de geração de emprego e renda. No que diz respeito à questão da quantidade, nós só vamos aumentar o número de turistas estrangeiros que vêm ao Brasil se nós trabalharmos muito bem a questão do turismo sul-americano. O turismo no mundo para 2020, cerca de 76% das viagens no mundo serão viagens de curta distância, de até 6, 7 horas de voo. Então nós temos que trabalhar o continente sul-americano. Hoje o Brasil recebe em torno de 2,7, 2,8 milhões de turistas sul-americanos. E, ao mesmo tempo, tem 16 milhões a 17 milhões de turistas sul-americanos que viajam anualmente para fora dos seus países. Então, nós temos a 4 horas desses destinos. Nós temos que trabalhar de uma maneira inteligente, com conectividade, com a questão do transporte aéreo, acessibilidade, esses países vizinhos. E eu acredito que tanto a Copa do Mundo quanto a Olimpíada, de certa forma, vão melhorar essa questão do preconceito que existe do sul-americano para com o sul-americano. E esses dois mega eventos poderão fazer com que os sul-americanos voltem seus olhos para o Brasil em função desses mega eventos que vão acontecer em 2014 e 2016. Aí sim, talvez a gente possa melhorar a questão quantitativa. São Paulo é a capital de turismo de negócios na América Latina. Isso se deve a vantagens naturais comparativas, mas também a um bom planejamento. Que conselho, que receita dá para os dirigentes de turismos nas demais capitais brasileiras? Olha, hoje quando se trabalha a questão do turismo, além de turismo ser estudo de deslocamento, você tem que também promover os chamados arranjos produtivos com toda a cadeia que é envolvida direta e indiretamente na atividade turística. Quando se fala em indústria do turismo, você tem toda uma cadeia produtiva de agentes de viagens, hotéis, restaurantes, casas de entretenimento, transportadoras turísticas envolvidas. Mas embaixo, ou maior até do que a indústria do turismo, você tem a economia do turismo, né? Todas aquelas atividades que são 52 itens de uma economia local que são impactados a partir do momento em que o turismo se desenvolve localmente, né? Isso se chama economia do turismo. A hora que você constrói, por exemplo, um centro de convenções numa cidade, é óbvio que esse centro de convenções vai receber eventos, mas esse centro de convenções vai consumir metros quadrados de carpete, móveis, e isso vai impactar uma série de outras atividades. Então, o turismo exige sim um planejamento no que diz respeito à indústria, à cadeia produtiva e também à economia, aquilo que se beneficia dessa cadeia produtiva direta. E no caso de São Paulo, tradicionalmente tinha negócios e eventos como carro-chefes da cidade. A partir de 2005, quando nós assumimos, nós resolvemos
colocar um ingrediente a mais, que era a agenda cultural, né? No momento em que as pessoas tendem a consumir cultura. Sol e praia é commodity. Mas, hoje, sol e praia precisa de algo mais, né? E no caso de São Paulo, o algo mais colocado à vocação de negócio e eventos foi uma agenda cultural riquíssima, que fez que em 2005, que nós tínhamos turistas que ficavam aqui 2 dias e meio, hoje eles ficam em torno de 4 dias e meio a 4,6 dias. Por quê? Porque você tem um negócio, um evento e uma agenda cultural muito rica para ser curtida. Caio, qual a correlação entre o turismo e a sustentabilidade do ponto de vista econômico? Eu, ao longo desses 25, 30 anos na atividade, desenvolvi uma um pouco mais complexa, mas que eu acho que responde essa pergunta sua, meu querido Tami, que é que turismo é uma atividade ou uma indústria, como alguns querem, né, que deve processar os recursos naturais, culturais e humanos de uma maneira articulada e planejada, com o objetivo de fazer com que o empresário ganhe dinheiro, que o turista realize o seu sonho, mas principalmente num país com tantas dificuldades econômicas, sociais, com tantas questões sociais a serem desenvolvidas, o turismo é um instrumento poderoso para que nós possamos vencer o que às vezes é a utopia do desenvolvimento sustentado local, né? Porque a hora que você trabalha através de uma matéria-prima turística, de uma atração turística de um destino, você trabalha toda uma cadeia produtiva, obviamente que você vai gerar a sustentabilidade. E o turismo é um ótimo instrumento para você trabalhar a questão da sustentabilidade, especialmente em regiões como o Norte, Nordeste, Centro-Oeste do país. Na sua opinião, quais as prioridades para, num país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e lugares paradisíacos, ampliar o ecoturismo ou o turismo ecológico? A hora que você se depara com o acervo que nós temos de natureza no país, em regiões como o Norte, Nordeste, região Centro-Oeste, e os parques nacionais, né, você fica se perguntando por que não existe um ecoturismo organizado, né? Nos Estados Unidos, o ecoturismo acontece a partir dos parques nacionais, né? E eu acredito que isso aqui no Brasil também tem que ser feito. Nós fizemos uma experiência, inclusive criando um Ecopass no ano 2000, né, junto com empresas aéreas. O que acontece é que o Brasil é um país continente, e as distâncias são muito grandes. Então, tem que se trabalhar sim a questão do ecoturismo. O ecoturismo é uma atividade não é quantitativa, é um turismo dirigido, educativo, né, que deve trabalhar inclusive no sentido de formar futuras gerações para políticas ambientais corretas. Então acho que isso é importante, é você capacitar e qualificar populações locais que vivem em santuários ecológicos nacionais, né, de forma que essa população possa trabalhar o ecoturismo e lucrar com isso, ganhar, viver com isso, né? O ecoturismo pode levar a palavra emprego e trabalho a regiões que sequer conhecem essa palavra, né? Em alta floresta, no interior da Amazônia, do Pará, enfim, é algo que tem que ser trabalhado com muito cuidado, de uma maneira cirúrgica, para que nós não tenhamos aí algo que, em vez de agregar valor as políticas ambientalmente corretas, acabe criando problemas para o nosso meio ambiente. Queremos agradecer a sua participação no nosso programa e cumprimentá-lo pela extraordinária contribuição que já deu e vem dando para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Bom, meu prezado Mendes Tami, deputado, amigo, educador, conheci como educador em Piracicaba, né? Sabe que falar com você, todos os espectadores, é uma honra muito grande, né? Um abraço a todos vocês. Tami, continue aí com esse programa, eu acho que você leva o conhecimento para o Brasil inteiro. Eu agradeço pela oportunidade, estou sempre à sua disposição. Um abraço carinhoso a você e a todos que estão nos assistindo. O Viver Sustentável pergunta: quantos mil empregos deverão ser gerados pelo setor de turismo no Brasil até 2014? Alternativa A, 150 mil. Alternativa B, 250 mil. Alternativa C, 350 mil. Alternativa D, 450 mil. A resposta correta você confere no próximo bloco.
No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou: quantos mil empregos deverão ser gerados pelo setor de turismo no Brasil até 2014? A resposta correta é a alternativa C, com 350 mil empregos diretos. O turismo ambiental, se bem conduzido, pode promover a diversificação da economia local e regional, gerar empregos, fixar a população e, além disso, induzir melhoras nas condições de saneamento, transporte, comunicação, nas unidades de conservação e também mitigar os impactos sobre o patrimônio ambiental e cultural. Um exemplo concreto é a cidade de Brotas, no interior de São Paulo. A cidade, que no passado foi um centro de produção de café, viu a sua economia declinar na segunda metade do século passado e sua população diminuir. Os jovens iam procurar oportunidades que não encontravam na sua terra natal em outras localidades. Após redefinir as suas vocações, Brotas optou pelo turismo ecológico e hoje renasce. É o que vamos ver a seguir. A cidade de Brotas, localizada no centro do estado de São Paulo, é um dos mais importantes e completos destinos turísticos do Brasil. Emoção, tranquilidade, natureza, boa culinária e o jeito interiorano de viver atrai milhares de pessoas todos os anos. A 240 quilômetros da cidade de São Paulo, a viagem é segura pelas modernas rodovias do estado e com paisagens naturais durante todo o trajeto. Hoje em Brotas, nós contamos com 35 hotéis e pousadas, são 9 sítios turísticos e 9 agências e operadoras. Cerca de 2.400 pessoas trabalham com o turismo direta ou indiretamente, ou seja, praticamente 25% da população economicamente ativa trabalha hoje no turismo. Aqui se navega e pedala no lago, nas corredeiras do rio Tamanduá, aventura-se e toma-se um banho revigorante em águas cristalinas. Se diverte observando e conhecendo as mais de 172 espécies de aves catalogadas. Brotas, que é uma cidade com 22 mil habitantes, gera hoje uma receita de 50 milhões de reais por ano apenas vinda do turismo. E a nossa perspectiva para o futuro é que esse valor aumente ainda mais, para que ela receba benefícios e também os turistas que vão vir para a Copa do Mundo no Brasil. Todas as atividades são acompanhadas por monitores e pessoas que conhecem muito bem as atividades rurais, de lazer e esportivas. Brotas oferece muito mais. Você pode optar por outras atividades, como praticar arvorismo, rafting, boia cross, visitar cachoeiras ou simplesmente passear pela cidade, conhecer o cinema totalmente restaurado pelo cantor Daniel, Filho da Terra. Brotas, com sua população, nós tivemos um declínio de número de pessoas na cidade, depois da década de 60, onde o pessoal acabava saindo de Brotas para procurar melhores serviços, melhores trabalhos.
Hoje, com o turismo, a partir da década de 90, nós tivemos um aumento, na verdade, de vagas, né, para o turismo, vagas mais qualificadas, com pessoas melhores, onde os jovens acabam saindo da cidade somente para estudar e voltam para trabalhar em Brotas, né? Em Brotas, o turismo começou de uma maneira meio diferente, né? Nós começamos aí a valorizar o meio ambiente, houveram organizações, pessoas que tiveram interesses para que empresas, indústrias que eram poluidoras não entrassem no nosso município, e com isso houve organização de ONGs, associações, conselhos municipais. Então essa organização de pessoas fez com que Brotas pudesse realmente manter aí as suas áreas naturais bem preservadas. Essa sustentabilidade do negócio é muito importante. Então Brotas realmente é um exemplo para que outras cidades que realmente tenham as suas áreas ambientais protegidas, seus animais silvestres, para que realmente olhem para o lado do meio ambiente, né? Porque isso faz com que os visitantes gostem ainda mais da cidade para onde vão. A natureza criou paraísos, espaços especiais, coloriu, encantou com flores e animais. Fez brotas que formaram rios, cascatas, cachoeiras. Preparou tudo com muito carinho e entregou para pessoas que amam a terra, o ar e as águas. Com dados fornecidos pelo SEMPRE, Compromisso Empresarial para a Reciclagem, vamos ver agora os preços por tonelada dos principais materiais destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material reciclável para a cidade de São Paulo. Papelão, R$ 270. Latas de aço, R$ 320. Alumínio, R$ 3.100. Plástico rígido, R$ 1.000. PET, R$ 1.500. Participe do nosso programa. Envie-nos sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Acesse nosso arquivo de programas no site www.viversustentável.net. Um grande abraço, até a próxima semana.